Hora de falar com o nosso Marcelo Coutinho, ele já está na área. Coutinho, bem-vindo, bom dia. Vamos organizar graficamente os pontos do Indifute e do Dolfute. Bom falar com você. Bom dia, lindão. Firme e forte? Belezinha? Então bora que bora. Pronto pra outra. Bora, vamos lá. Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tá na tela? Então vamos lá. No caso do índice, bom, o índice ele vai consolidando a sua lateralização, então mantém-se aqui o envelope de baixa. Nota que no dia de ontem o candle praticamente inerte, né? Ou seja, quase um dojizinho, abertura igual a fechamento. O mercado cai, lateraliza, cai, deixa subir, tá? Então, de qualquer forma, a cota 121.270 até 122.500 ainda assim mantém a sua figura de cunho baixista, não está lateralizado, viés direcional ruim, day trader de plantão fica atento. De qualquer forma, de novo, mantém viés baixista, objetivo primário 119.480. No dólar, a gente tem uma novidade, então vamos falar de dólar, vamos ver o que a gente tem para falar. Doletinha tá lá, do seu lado direito, canalzão de alta. Só que o dólar, ele vem nos últimos 7 dias úteis, faz, sei lá, o abaulamento e cai. O dólar hoje e segunda são 2 dias decisivos. Por quê? Porque o dólar hoje está sentado em cima de um suporte e em cima da banda superior do canal. Inferior do canal, perdão. Então, assim, hoje e segunda-feira a gente tem uma definição do dólar. Nota que eu já virei o FIBO, então assim, o FIBO do dólar agora, ele é um FIBO baixista, projetando R$ 5,914, ou seja, abaixo dos R$ 6,00, que coincide com esse suportezinho aqui do seu lado esquerdo, tá? Só que, de novo, hoje é o dia para saber se a gente realmente perde o canal, se a gente perde esse suporte. Então, hoje é um dia decisivo, tá? Então eu acho que deve ter bastante vol no dólar nessa região, fique atento, tá? E a gente vai precisar de hoje e segunda-feira para ver se o dólar repica, volta para dentro do canal e aí segue toda a toada altista ou não, o dólar virou, objetivo R$ 5,914. A nossa cobertura sobre a inflação brasileira referente ao mês de dezembro está só começando. Na tela para vocês o release do IBGE para a gente começar a entender o fenômeno inflacionário aqui no país. Bom, meus amigos, a tabela sintetiza bem. A inflação em dezembro de 24 registrou 0,52% de incremento e aí a gente vem de 0,39% em novembro, ou seja, é uma aceleração. Em dezembro de 23, nós tínhamos tido 0,56%. Portanto, em relação a novembro, houve uma piora no sentido de que a média dos preços de produtos e serviços monitorados pelo IBGE avançou. Mas em comparação com dezembro do ano passado, nós tivemos uma melhora. E em relação ao acumulado no ano, os 12 meses, oficialmente podemos dizer que a meta da inflação brasileira não foi cumprida. Fica em 4,83%, portanto, a inflação oficial do país em 2024 vai rolar cartinha, já assinada por Gabriel Galípolo, para justificar, no caso do Banco Central, as razões pelas quais não foi possível atingir a meta, que é o mandato do Banco Central, vocês bem sabem. Aí a gente começa a entrar no qualitativo, enxergando aqui linha a linha os setores de onde veio maior pressão ou os setores de onde veio menor pressão ou até contrapressão, despressurização nos preços. Vamos lá? A exceção do grupo habitação, olha a deflação no grupo habitação, 0,56% de baixa. Os demais grupos de produtos e serviços tiveram alta em dezembro. A maior variação, de 1,18%, e o maior impacto, 0,25 ponto percentual, vieram do grupo alimentação e bebidas, em linha com o que a gente antecipou. Seguido por transportes, com alta de 0,67%, o que equivale a 0,14 ponto percentual nestes 0,52% de alta do IPCA em dezembro. O grupo vestuário, com 1,14%, teve a segunda maior variação em dezembro, depois de recuar 0,12% em novembro. Então, linha a linha, a gente enxerga a inflação no país. Alimentação e bebidas, de novembro para dezembro, em 1,18% de avanço. Qual é a boa notícia? Qual é o copo meio cheio? Houve uma desaceleração frente a novembro. Qual é o copo meio vazio? O nível de inflação nos alimentos e nas bebidas continua alto. E qual é a pior notícia? É quando a gente projeta o futuro. Porque esse dólar tão estressado vai contaminar o preço dos alimentos. Isso vai chegar até o supermercado. É impossível que não chegue tamanho o patamar que o dólar atingiu
por maior que seja o arrefecimento no início de 2025. Então é natural que nós ainda estejamos diante de uma inflação mais pegajosa, teimosa, complexa, no caso de alimentação, especialmente. Olha o impacto aqui, para você ver como pesa a alimentação na composição do Ibov, né? 0,25 ponto percentual de incremento nessa cesta do 0,52, ou seja, praticamente metade da inflação brasileira em dezembro disse respeito à alimentação. A habitação foi o alento, embora nós possamos ver o copo meio vazio também, porque nós saímos de uma deflação de 1,53% em novembro para uma deflação mais tímida, de 0,56% em dezembro. Ou seja, houve uma aceleração forte, ainda que sigamos num cenário deflacionário. Os artigos de residência saíram de uma deflação e foram para uma inflação de 0,65%. Vestuário tiveram um salto, como o próprio parágrafo do release do IBGE destacou. Nós saímos de menos 0,12, ou seja, de uma deflação de 0,12 para uma inflação de 1,14. Vestuário bem mais forte. Eu arrisco dizer que uma das hipóteses passa pela taxação de sites chineses, tá? Eu vi uma matéria super legal ao longo dessa semana, que até nos convida a refletir como algum grau de protecionismo ele é necessário para você proteger a sua própria indústria local. E para o acionista de lojas Renner, lojas Marisa, para o acionista de Riachuelo, enfim, de toda e qualquer empresa, C&A, que depende de varejo vestuário, esses acionistas vão vibrar com essa notícia. Por quê? Já se sabe que o aumento da taxação nos sites, sobretudo asiáticos, por onde você conseguia comprar roupas bem mais baratas, tem se traduzido numa maior procura por vestimentas nessas lojas, no varejo de moda em geral. Quero acreditar, qual que é o contraponto? Bom, no fim do dia o consumidor vai ter que pagar um pouco mais para adquirir produtos que antes ele pagaria menos para chegar ao mesmo cardápio nas plataformas internacionais, Shein, por exemplo. E o contraponto também é que, por uma demanda que estava represada, já que ela estava sendo absorvida pelas plataformas, e pode ter ido não, a matéria dava conta de que já está havendo um aumento nas vendas e nas margens das empresas de vestuário. Qual que é o problema? Com uma demanda mais aquecida, você pode ter o preço mais aquecido também, e é o que o release está sugerindo aqui em dezembro, lembrando que dezembro é o mês do Natal, né? O mês de dezembro é o mês das compras do final de ano, então você também tem mais gente buscando produtos em geral, vestuário em particular, não só para presentear, mas também para comprar aquela roupa do ano novo, é ou não é? Para passar bem a festa de final de ano. Transportes, nós tivemos uma desaceleração de 0,89 para 0,67, me parece que a festa está acabando por aí. A gente vai ter em janeiro repasse no preço dos transportes públicos em várias capitais, em várias praças do país. São Paulo, por exemplo, é um salto aí na passagem de ônibus. Mesma coisa em relação ao metrô. Então, transportes devem ter uma pancada em janeiro já por isso. Mas não é só, né? Combustíveis é uma sublinha dos transportes. E os combustíveis estão exigindo pressão de reajuste. Seja pelo preço absoluto do petróleo, seja pela desvalorização cambial, pela qual o real passou com especial peso no final do ano passado. Ou seja, há um ambiente que sugere correção no preço dos transportes e isso deve carregar a inflação no mês de janeiro. Bom, aí dá para acelerar bem, saúde e cuidados pessoais, saímos de uma leve deflação para uma inflação de 0,38, despesas pessoais desaceleraram, essa é a boa notícia, embora pese pouco na composição da inflação, as despesas pessoais saíram de 1,43% de inflação em novembro para 0,60% de inflação em dezembro. Educação praticamente estável, comunicação teve um certo salto, saiu de menos 0,1 para mais 0,40 praticamente. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai para os itens que mais chamaram a atenção em boa parte dos grupos ou nos principais grupos. Agora tem Coutinho revisitando índice e dólar. O mercado de futuros, afinal de contas, não para de se mexer. Bom, nós temos o Ibovespa Futuro avançando 0,18 e o dólar avançando 0,25. Moeda americana já pegou um pouco mais de corpo. Você fala, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. O índice já virou. Vamos jogar no gráfico intraday pra gente ver o que acontece. Então, olha só. No caso do índice, o índice ele pegou, deu ali um espirro para cima, já devolveu. O índice no intraday não me traz nenhum tipo de figura interessante. No diário está praticamente no 0 a 0. Então, fique atento. A gente precisa de um pouco mais de figura para ver se esse índice eventualmente sobe ou faz movimento baixista. Por enquanto não tenho nada.
O dólar vai, a priori, respeitando o seu suporte. Então, de novo, né? Você tem R$ 6,082, o suporte, e você tem, principalmente, que é mais forte, a parte inferior do canal, o qual o dólar, nesse momento, respeita e sobe. Então, fiquem atentos. De novo, essa região hoje, quem for fazer operação de dólar, deve dar uma boa de uma estressada, tá? Então, fique atento. De novo, no intraday não tenho nada, tá? Dólar baixista, faz aqui um cai, faz uma longa lateralização, eventualmente sobe até os R$ 6,082 para continuar descendo. De novo, a figura não é lá essas coisas. 9h13, segunda parte do release do IBGE vai nos levar agora para os itens mais importantes. O Diego antes só fala da curva de juros. Em média, quantos pontos base para cima ou para baixo, Diego? Em média, agora 3 pontos base, tá, Léo? Na ponta mais longa, um estresse maior. DEUF 35, por exemplo, está pedindo 7 pontos base a mais. Nos outros contratos, há um pedido de até 5 pontos base, 6 pontos base. Mas na ponta mais curta, o estresse é um pouco menor. DEUF 26, por exemplo, pede apenas 1 ponto base e meio a mais. DEUF 27 pede 2 pontos a mais. Ok, uma inflação um pouco mais salgada, embora já imaginada, e talvez o mercado já passe a olhar mesmo para o mês de janeiro, talvez não, né? Certamente antecipando uma inflação que tende a ser salgada, sobretudo no que diz respeito a combustíveis e, portanto, transportes, para além dos reajustes, como eu antecipava. Vamos agora para a segunda parte, conforme prometido, alimentação e bebidas. Quais foram os itens? Bom, carne de novo no radar, 5,26% de avanço. Costelinha, 6,15% mais cara. Alcatra, 5,74% mais cara. Contrafilé, 5,5%. Óleo de soja avançando mais de 5%. Café moído, cara, não aguento mais narrar alta no preço do café. Impressionante como ele vem encarecendo. Café moído, 5% de avanço. Teve queda? Teve. O limão, 19 mais, 29% de recuo. Quer dizer, quase 30%, né? Batata inglesa, 18,7% mais barata. E o leite longa-vida, 2,53%. A sensação de prosperidade das pessoas, a sensação de maior qualidade de alimentação, eu acho que no imaginário comum do brasileiro, passa menos pelo limão e mais pelas carnes. Então, lindo que o limão tenha ficado mais barato, né? Mas as carnes mais caras devem pesar muito mais no dia a dia de quem vai para o supermercado e não consegue voltar a comer o contrafilé como gostaria. Se você parar para pensar, a parcela mais socioeconomicamente castigada da sociedade é aquela que mais empenha os seus gastos com alimentação. E quando você tem uma alta nos preços desse porte, para muita gente acaba sendo aquela coisa do essa semana não vai rolar carne não, vou eu pro frango. Pô, essa semana não vai rolar frango não, vou eu pro ovo. Pô, essa semana a proteína tá difícil, vou ficar só no carboidrato, só no macarrão. Assim, não é boba essa discussão, uma discussão muito grave, tá? Que acomete bastante do orçamento, sobretudo da parcela mais pobre do Brasil. A alimentação fora do domicílio subiu 1,19%, a refeição subiu 1,42%, item que mais contribuiu, o lanche 1%. Transportes, olha só, o preço do transporte por aplicativo chamou muita atenção, 20% de incremento, você deve ter notado. Olha, me parece sazonal, tá, pessoal? Me parece comum ao mês de dezembro. Você tem muita movimentação no Natal, no Ano Novo. Depois, em janeiro, vem o contraponto. Conversando com os motoristas de aplicativo, eles praticamente de maneira unânime reconhecem. Pô, como cai a demanda em janeiro? Janeiro é quando eu tiro as minhas férias, Léo. Então, muita gente me fala isso, me passa isso. Mas em dezembro é o espaço e o momento em que boa parte dos motoristas por aplicativo lavam a égua, literalmente fazem bastante grana pela demanda forte no Natal, pela demanda forte no Ano Novo, compras de final de ano, e os preços dos aplicativos eles vão subindo de acordo com a demanda. Então não me parece algo estrutural, me parece apenas algo sazonal, pontual do mês de dezembro. Passagens aéreas mais caras, 4,54%, deve piorar, porque o querosene da aviação, que é dolarizado, vai acabar chegando na ponta ali dos preços. O que pode ser um contraponto é a demanda. Só que em janeiro, com muita viagem, difícil que ela se dê. Em dezembro, já com muita viagem, 4,5% de ganho. Os combustíveis aumentaram 0,7%, com o etanol subindo 2%, o óleo diesel subindo 1%, a gasolina subindo 0,5% e o gás veicular 0,50%. Ainda em transportes, olha só, é a última das boas notícias pensando em deflação. O ônibus urbano recuou 0,65%, pela gratuidade nas tarifas do dia 25 de dezembro em São Paulo, Natal. O trem
3,77%. O metrô, 3,9% de alta, tiveram incrementos por conta da gratuidade concedida nos dias do Enem em novembro. Em São Paulo, 7% em ambos os subitens de incremento. Por que eu disse que é a última das boas notícias? Não vou me repetir. Em janeiro, reajuste tarifário e a gente deve ver os transportes bem estressados. A gente fecha falando de habitação. A energia elétrica recuou 3,19% e foi o grande alento em função do retorno, em dezembro ainda, da bandeira tarifária verde, sem cobrança adicional nas contas. Em novembro, estava em vigor a bandeira tarifária amarela, que acrescentava R$1,88 a cada 100 kWh consumidos. Em Rio Branco, 4,33% de deflação, houve um reajuste nas tarifas de menos 4,5%, elas ficaram mais baratas. Isso a partir do dia 13 impactou a inflação do mês. Taxa de água e esgoto subiu 0,7%. Aqui o complemento obrigatório, né? Espera-se que a energia continue tranquila num primeiro instante de janeiro. Então não vejo aqui grande deterioração para este mês na conta de luz. Ainda em habitação, taxa de água e esgoto 0,7% de ganho. Subitem gás encanado ficou praticamente no 0 a 0. E aí, pensando em região, a gente sempre finaliza assim, né? Tá aqui, ó. Região mais inflacionária do Brasil em dezembro, Salvador. Saiu de 0,28 para 0,9, quer dizer, triplicou a inflação para os soteropolitanos. Depois vem Goiânia, São Luís, Aracaju, Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro e assim a gente vai até Belo Horizonte, cuja inflação foi de 0,25. Na média, o Brasil registrou 0,52% de incremento no preço dos produtos e serviços. E às 9h19 você curtiu a cobertura especial da inflação no país. É o IPCA passado a limpo aqui. Vamos lá, agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Quase 1.900 pessoas com a gente, muitos likes e o meu abraço no Seu Medo, no Rodrigo Milan, no Digão, no Aurélio Moreira, no Gabriel Pasqualini, na Ivana Goulart, no Thiago X-Trader, também no glorioso Juliano, no Tacalepau, na Paquita Trader, que desabafa. Leozinho, aqui em casa cortamos o café por causa dos preços, agora é água com açúcar. É bom que já acalma quando a bolsa tá caindo. A Paquita Trader não perde o bom humor. Um beijo nela. O Ismael Carvalho, também tá aqui o Sleep. Acorda aí, meu garoto. Vambora. Daqui a pouco tem payroll. Se mexe aí. Também tá aqui o Ale Calvo, que é uma figura. O comandante, o Rivotrilde. Tá dizendo aqui, ó. Picanha, só se for no sabor do miojo. O Olha a Faca, o Renko. Uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. Acho que não, hein, presidente? Você, certamente. Mas boa parte da população para a qual o senhor advoga ou diz advogar, não vai ser fácil comer picanha, não. A Elisana Lagoeira está aqui na área. Também o Saban Fará, o Rangel Amorim, o Gustavo Catani, o Sidney Mota e o Cristo Redentor, além do Torresmo Milanesa e do glorioso Juliano Ramos. 9h21, olha aí, Coutinho, teve chinelada. Joel, tô atento para registrar que o dólar não para de renovar máximas. 0,32% de avanço é o que a gente vê agora, 0,35, 0,38, 0,40. Que galopada no dólar agora, hein? Várias renovações de máximas. E o Coutinho fala. Bora, vamos lá, pessoal. Gráfico de 60, vamos dar uma olhada no dólar. Doletinha, então, volta e aí atingiu aquele patamar que eu comentei, R$ 6,082. Imaginando que o dólar suba, tá? Vou pegar esse candle ainda muito prematuro, mas vamos fazer uma primeira aposta, já que a gente não tem figura gráfica. Imaginando que o dólar suba, o upside projetado do dólar seria R$ 6,112, tá? Então, o mercado cai, o mercado sobe para fazer esta correção, para depois ele continuar caindo. Então, se o dólar for nessa toada, ou seja, primeiro tem que romper R$ 6,082 e subir. Em subindo, o dólar vai a R$ 6,112, fazendo esta aposta. Índice do seu lado esquerdo, esse aí tá mais fácil, né? Longa lateralização, o mercado cai, lateraliza, cai. Então, atento quem tá no índice. O índice tem uma figura de divergência, topos descendentes, fundos ascendentes. Figura gráfica desfavorável, a lateralização de baixa, ela tem um ângulo altista, então gera uma dissonância. Fique atento quem está no índice, o dólar a priori, rompendo 8,2, me parece mais direcional.
Ok, Coutinho. Vamos lá, 9h22 e a gente passeia agora pela curva de juros. Diego Kerber. Bora com a curva de juros então, Léo, que neste instante tá ainda estressada, mas não teve tantas mudanças em relação à nossa última atualização, tá? Os DIs estão pedindo, em média, 5 pontos base e meio a mais de prêmio, tá? Na ponta curta segue com pedido menor, apesar do D1F26 estar agora pedindo 2 pontos base e meio a mais, em vez de 1 ponto base e meio, como estava pedindo anteriormente. Na ponta mais longa, houve um leve arrefecimento do pedido de prêmio. Na UF35, por exemplo, está agora pedindo 6 pontos base a mais, lembrando que na última atualização estava pedindo 7 pontos base e meio a mais, Léo. Valeu, Diego. São 9h23, nós temos o DI1F27 e o DI1F29. Olha que interessante o 27, hein, Coutinho? Parece ter havido um rompimento na banda de linha de tendência de alta que você tinha traçado. Na prática, o que é que isso permite estimar, permite projetar? Por enquanto é ainda altista, né? Porque ao invés de eu ter uma longa alta, eu tenho um sobe, um lateraliza, sobe. Então, desacelera neste ímpeto principal, que é o ímpeto dentro do canal, mas ainda assim tem um envelopão. Sobe, lateraliza, sobe. Teria que perder algo em torno de 14,95%. Aí quebra o meu envelope. E aí a gente pode falar de uma eventual correção. Por enquanto, tudo bem. Se você quiser, a gente deixa grafado aqui, ó, 14,95. Teria que perder a amarelinha para poder perder o meu envelope de alta. 9h24. Tá aí o glorioso Marcelo Coutinho ao vivo com a gente. Olha, é o seguinte, eu queria destacar aqui alguns dos highlights do painel Mover Pro com o relatório da Gavico. Bem importante, porque esse relatório da Gavico, ele está repercutindo nos principais grupos de mercado financeiro. E é um relatório segundo o qual os temores fiscais levaram o real a uma espiral descendente em 24. Proporção dívida PIB brasileira é sim alta para uma economia emergente. Vocês vão entender até a estética de como eu estou falando, vão acompanhando. Receita do governo como proporção do PIB é típica de países desenvolvidos. A relação dívida-PIB está muito próxima a de um país desenvolvido, quando nós não temos esse luxo por sermos um país emergente. O problema fiscal brasileiro se origina principalmente do custo da dívida. E aí vem, a Gavico cita a rejeição do Lula em relação aos temores do mercado envolvendo gastos sociais e o contraponto. A boa notícia é que o atrito entre Lula e Banco Central deve diminuir de acordo com a Gavico. E tem muito investidor gringo que se pauta pela Gavico, entre outras instituições, para avaliar o tamanho do eventual aporte aqui no Brasil, para maior ou para menor. O real pode dar a volta por cima em 2025 com Lula vigilante para a reforma fiscal, sugere a Gavico. Real parece barato nos níveis atuais, encontra-se subvalorizado. Moeda brasileira pode dar a volta por cima no ano se o Lula cumprir a autonomia do BC, o que ele prometeu num vídeo gravado ao lado de Galípolo. Você que está aí do outro lado pode olhar para esse relatório da Gavico e falar assim, olha, para mim os caras estão apostando num cenário de otimismo que parece estar muito descolado do que foi 2024. É um jeito de interpretar. Mas o mercado está aí para isso, né? Você tem atores da mesma maneira que a maioria dos atores no primeiro semestre de 24, não mais do que dar benefício da dúvida, chegou a acreditar que o governo conseguiria conciliar, a exemplo do que fez em 2023, a agenda mais próxima do mercado, com a agenda do programa econômico, cuja carta de dezembro a gente leu ontem, que foi a carta que consolidou 2024. Então, para muitas pessoas, pela inércia do que foi o segundo semestre do ano passado, esse relatório da Gavico pode parecer de um otimismo descolado. Mas não nos esqueçamos, preço também fala. E o preço do dólar a 6,30, naturalmente que continha uma certa gordura. Nós só não sabíamos de qual proporção. O início de 2025 vai sugerindo que essa gordura é de 30 centavos, porque ontem nós chegamos a se aproximar dos R$6 cravados. Mas não, o início do ano ainda não nos permite aferir se essa moeda americana vai ter força suficiente para no Brasil passar a custar 5,90 ou até 5,80. No que depende da Gavico, há espaço para isso. Nós temos 9h27 e está na hora de um recado para você. A moeda americana agora está custando exatamente R$6,083 no incremento de 0,42. Léo, por quê?
tanto porque me parece o mercado precificar a inflação já mais salgada do mês de janeiro, tendo por base e inspiração o qualitativo da inflação de dezembro, quanto porque o payroll está amarrando a parada e deixando aquele clima de compasso de espera em termos absolutos. Inclusive o DXY, no momento em que falamos, ele está estável, mas louquinho para uma evidência capaz de lhe dar direção. O payroll vai ser às 10h30. Mas o gancho para falar da moeda americana é que quem dela precisa, porque não pode se dar o luxo de esperar eventualmente ela ficar mais barata? Bem, quem precisa dela está querendo achar locais apropriados para adquiri-la. E o TC Câmbio é o seu parceiro nesse aspecto. O QR Code te faz conhecer a prestação de serviços cambial do TC, que te dá maior suporte, o melhor alicerce para você entender o que está em jogo e a maior agilidade com as menores taxas possíveis dentro do mercado. Um segmento que quem experimentou até aqui não se arrepende de ter experimentado. Se você ainda não deu uma chance para o TC Câmbio, vai lá! Nunca esteve tão ao seu alcance como agora. QR Code na tela e o recado em vídeo para complementar. Tem algo melhor do que viajar. Melhor ainda é aproveitar as melhores ofertas em troca de moedas com o TC Câmbio. Seja qual for seu destino fora do Brasil neste final e começo de 2025, ter um concierge de câmbio faz toda a diferença. E você já sabe, para qualquer lugar do mundo, sua viagem sempre começa no câmbio. Vai comprar papel moeda ou abastecer sua conta global. Que tal com uma cotação de câmbio, com um spread máximo de 0,75%, tarifa reduzida e até isenção em valores acima de $5.000, ou equivalente em outras moedas. Incrível, não é mesmo? Escaneie agora mesmo o código e tenha a melhor cotação. Pronto. Agora é arrumar as malas e boa viagem. Às 9h29, o TC Câmbio passando por aqui. Vamos lá, meu caro Coutinho, agora a gente começa a antecipar um pouquinho do que a gente pode esperar para o mercado à vista. Vem aí as negociações do à vista, o Ike Grafista está aqui, o Thiago X-Trader também, um abraço ainda no Kleber Fábio, no Alan Ávila, que também está na área, e no Família Moraes, Super Rafa, o glorioso Digão e o Maciel Barbosa. Família Moraes com a gente, Igor Moraes também. Vamos lá, Coutinho. Tio Léo. Ô, Fiboninha, bom dia, meu amor. Bom dia. Tô brava com você. De novo, bicho. Essa semana aqui é a marcação cerrada da Fiboninha. Por que, Fiboninha? Fala com ele, fala. Peraí. Não gostei. Do que você não gostou? Às 9h30, antes do payroll. Ah, aí você fica na dúvida, né? Aí você para pra pensar. Tá Não bom. quero conversar agora. Tá bom, Se Fiboninha. controla. Vou me controlar. A senhora também, que você tá muito ousada. Às Não vai, 9h30. Não vai, não. Rebelde. A indomável, Fiboninha. Tem a quem puxar. Não, a tem nada a ver com Fiboninha. isso. Tem nada a ver com Saúde, isso. Fiboninha. Ô, Coutinho, a galera tá chamando atenção pro incremento do petróleo, entendendo que o barril tá realmente estressando bastante. Isso também pode ser a antessala de mais inflação, ao que o dólar possivelmente esteja reagindo, até porque há dúvidas sobre como a Petrobras vai manejar tudo isso. Então, me parece que assim, a fala obrigatória é você passear pelo petróleo Brent, depois a gente vai pra Petrobras e aí a gente fecha esse racional. Diga lá. Então vamos lá, deixa eu trocar de plataforma. Vamos dar uma olhada no Brent. Olha só. O que a gente tinha, né? Já tá fibado, inclusive. A gente tinha uma região de acumulação na parte inferior do gráfico. O Brent, ele veio e aí ele subiu, né? Vai de novo para a parte superior. A gente tem a 79,68 a sua máxima. Nota que você tem várias resistências aqui no meio do caminho. O Brent pega, sobe, lateraliza, sobe, faz aqui um envelopezinho. A gente pode pegar e dar um zoomzão nele para facilitar, tá aqui. Então, deveria, sim, né? A gente sobe desde, vamos falar, 16 de dezembro, e aí ele vai subindo, atinge 7,884, cota nesse momento, sua máxima prevista para levemente abaixo de 80. Então, vamos dar uma olhada, né? O Brent realmente vai subindo. 7,968 é a sua máxima projetada, deveria desacelerar até por esse número de resistências que você tem lá em cima, mas verdade, você vê que ele estava aqui acumulado, pianinho, fez um pivôzinho de alta e aí pegou e decolou. 9h32 e Petrobras. Petro, bora, troca de plataforma, volta pra cá, vamos ver como é que anda a nossa querida Petro. Double clique nesse cara, sem grandes alterações. O que a gente vinha falando de Petro, né? Petro longo, sobe, lateraliza, sobe. Petro curto,
sobe, lateraliza, sobe, mas ainda não bateu 3,698, né? Então, de novo, recordar é viver. Petrobras tem que passar acima de 3,698, objetivo final de Petro 3,790. Quem está comprado, está bem comprado. Fique atento ao stop, figura gráfica extremamente confortável para os comprados. Compras a critério acima de 3,698, deixa distanciar um pouquinho para evitar que rebata. Primeiro objetivo, 3,790. Obrigado, Coutinho. 9h33 e a gente saúda agora Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão. Alô, Gabriel, bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, e bom dia a todos que estão nos escutando, né? Sexta-feira bastante movimentada, a gente já teve o IPCA fazendo preço aqui nos futuros e o payroll que deve mostrar um mercado aí pós-feriado intenso, Léo. Para algumas pessoas, um IPCA mais salgado ou até a projeção do IPCA de janeiro mais forte poderia contratar um dólar mais fraco, mais baixo, porque seria a garantia, a chancela de que a Selic de fato vai para além dos 14,25, chega a 15, 15,5, quem sabe até 16%. Não é exatamente o que a gente está vendo. Você acha que é só uma correção frente à queda da moeda americana de ontem ou o qualitativo da inflação desperta mais preocupação mesmo do que um alento relacionado à Selic para a moeda americana? Vamos lá, Léo. Tem algumas coisas que eu queria destacar do IPCA que eu estou olhando aqui na análise do dado. Primeiro deles é a difusão. Difusão é uma métrica muito importante para a gente olhar no IPCA e a difusão foi muito alta. É natural que há uma sazonalidade de final de ano, né? Aumento generalizado de alguns preços e tudo mais. Isso traz com que a difusão seja ali mais forte. Só que a gente teve 70% de difusão. Isso é acima da média dos últimos 5 anos. Ponto para ficar atento. Questão também dos serviços e dos núcleos também vieram dentro ou acima da média dos últimos 5 anos. Também vale a pena a gente ficar atento. O que chamou a atenção no negativo foi, né, as carnes que reduziram bastante, então isso já traz um pouco o efeito do BGI que deu aquela realizada. Porém, essa difusão, os núcleos e os serviços trazem um peso maior aí e foi o que a gente está vendo na curva de juros agora, Léo. Dólar subindo, curva abrindo e essa situação nem um pouco agradável, mesmo com o IPCA, que quem olha para o headline não vê tanta negatividade assim. E quem projeta o IPCA de janeiro tem menos razões ainda para se sentir otimista em relação ao comportamento dos preços. Essa questão da difusão é um bom ponto. Num primeiro instante, pensando só no número absoluto, parecia até um não evento. Veio praticamente em linha com o consenso, é como se o mercado já tivesse tudo no preço. Mas quando você vai para o qualitativo, você vai chegando a evidências, e no segundo bloco aqui do nosso mergulho, elas ficaram mais claras, de que a inflação ela é um fenômeno problemático e desafiador no Brasil, de fato, no momento atual. Essa difusão, que para muita gente pode parecer abstrata, e vem na fala do Gabriel, ela fica muito concreta quando a gente olha para essa tabela aqui, amigos. Veja só qual foi o único segmento que não registrou uma alta nos preços de... Não é precisa essa frase. Que não registrou uma alta ainda maior nos preços em relação ao mês passado, tá? Porque houve sim alta nos transportes. Houve uma alta de 0,67. Mas houve uma desaceleração em comparação com novembro. Então houve menos inflação. Mas só os transportes se deram a esse luxo. Se você pegar qualquer outra linha... alimentação e bebidas também, só que ainda num patamar de inflação alto, você pode colocar que a alimentação teve uma desaceleração, mas olha o que acontece, a habitação acelerou, artigos de residência acelerou, vestuário acelerou, saúde e cuidado pessoal acelerou, despesa pessoal reduziu, mas pesa pouco, educação acelerou, comunicação acelerou, alimentação e bebidas desacelerou, mas num patamar muito elevado. Transportes desacelerou como grupo? Desacelerou, mas ainda num patamar muito próximo. Por isso que a difusão, isto é, o espalhamento da alta dos preços na cesta de produtos e serviços monitorados pelo IBGE, ainda é uma difusão alta. Gabriel, pelo que você examinou do número até essa altura, o que dá para dizer quanto ao campo dos serviços, que costuma ser tão apontado pelo Banco Central como um dos calcanhares de Aquiles, um dos pontos ali mais de atenção? Olha, Léo, o ponto dos serviços aí eu vejo que uma contínua pressão, né? Porque a gente começa a ver o aumento de preços generalizados, isso acaba sendo repassado ali para os serviços, né? A leitura do índice do IPCA no geral aqui, olhando essa degradação do cenário, tudo que está acontecendo, eu vejo assim, o IPCA de dezembro não veio
tão ruim assim. É óbvio que olhando o número concreto, a gente vai pelo pessimismo que o mercado esperava-se o apocalipse, não veio o apocalipse, veio um leve terremoto aí. Porém, a previsão ali começa já a ser bem ruim, né? Então a gente já está começando a ver um índice começando a puxar os serviços aí, eles vão começar a incorporar o aumento das outras partes do IPCA, né? Então, se você tem aumento ali do preço da passagem aérea, você vai ter aumento dos alimentos, o aumento de tudo mais, isso vai acabar sendo incorporado também no índice de serviço que mostra mais resiliência, né? Então, tudo corrobora aqui com a leitura que a gente fez do cenário, Léo. E aí, eu já vou fazer um gancho que eu estava escutando aqui antes de entrar, você falando do relatório da Gavekal, né? E esse relatório ele é muito interessante, porque ele é um relatório que a Gavekal coloca algumas teses contrárias, né? E eu achei muito interessante que a Gavekal, dentre das 10 teses contrárias que ela colocou, né, ela fez um relatório de 10 teses contrárias ao mercado, e o mercado global, vale lembrar que a Gavekal é talvez a casa de research macro mais respeitada do mundo, né? Ela fez questão de colocar o Brasil como uma das teses contrárias de que pode haver uma virada de ciclo no Brasil, caso o governo tome as medidas fiscais necessárias. Então, tudo isso que a gente está vendo dos índices pressionando, desse relatório, eles se comunicam, né? Então, o IPCA já apontando para cima e mostrando que talvez 2025, se não acontecer nada, a gente vai ter uma degradação enorme. E aí já vem um research muito respeitado falando, e se acontecer, a gente pode ter o cenário oposto de um blue sky cenário, tanto para a Bolsa aqui quanto para o real brasileiro, Léo. Mas sem dúvida alguma que isso vai passar por uma consideração mais rigorosa do Palácio do Planalto em face ao fenômeno inflacionário, pelas razões problemáticas que o qualitativo da cesta inflacionária registrou, como foi o seu destaque inicial aqui. Gabriel, um rápido paralelo, porque, bom, se a Gavekal aposta que pode haver um cenário melhor para o Brasil neste ano, se o Lula cumprir a autonomia do Banco Central e se a própria agenda do governo tiver uma flexibilização com mais responsabilidade fiscal, isso vai depender, entre outras coisas, de reforma ministerial. Por exemplo, ela costuma ser a antessala de algumas mexidas. Tem notícia sobre isso, mas é daqui a pouco. Antes tem o Marcelo Coutinho revisitando o dólar e o índice. Só antes, Coutinho, o Diego tá pedindo passagem, ele tem um complemento. Pois não, Diego? Tem um complemento, Léo, porque saiu aqui no painel Mover Pro uma informação relevante, tá? A gente tava falando sobre a cartinha do Galípolo, que ele vai ter que entregar pro governo. Essa carta aberta ao ministro da Fazenda sobre o estouro da meta vai sair hoje às 6 da tarde, tá? Pelo menos é isso que está aqui no Snap, que acabou de sair no painel Mover Pro. Então, mais um evento pra gente adicionar na agenda aí do investidor. Então, 6 horas, carta aberta do Banco Central para o ministro da Fazenda sobre o estouro da meta. Perfeito, Diego. E aí, na malícia aqui, né, a gente vai se atentar a cada parágrafo dessa carta para ver como é que o Galípolo, já presidente do Banco Central, o chamado menino de ouro, como é dito nos corredores de Brasília, indicado por Lula, e aquele para o qual foi prometida garantia de autonomia, como é que ele, Galípolo, vai calibrar na força da caneta enquanto escreve a carta, aqui para não perder a imagem, né, a ilustração, a questão fiscal, a desancoragem de expectativas e o quanto o Planalto contribuiu para essa desancoragem, porque não deixa de ser um desafio enorme, né? Ele vai ter que achar o meio termo entre a elegância e a firmeza, entre a forma delicada e o conteúdo pesado, porque nós não estamos diante de uma festa, certo? É uma carta que basicamente tem que explicar a razão pela qual, em condições muito mais favoráveis do que a de 2021, quando teve a pandemia, do que a de 2022, quando teve guerra na Rússia ou na Ucrânia, em função do conflito com a Rússia e eleição no Brasil, o Banco Central descumpriu meta em 2024. Vamos lá, Coutinho, dólar e índice, mais uma vez na tela. Bora, vamos lá, pessoal, doletinha do seu lado direito, olha só, o dólar tá aqui agora, ficou restrito entre o suporte desse canal e o R$ 6,082, o dólar tá querendo subir de novo. Hoje, eventualmente segunda, se o mercado ficar concentrado nessa região, terça, a gente vê o que acontece com o dólar. Por enquanto, de novo, tracei um pivô de baixa, jogaria o dólar abaixo de R$ 6,00, mas tem uma história para ser contada antes.
Variou pouco da minha última entrada para cá. A gente segue aqui com o candle pequenininho por enquanto. O dólar, a priori, pode ir para qualquer lado. No caso do índice, do seu lado esquerdo, o índice não. O índice permanece aqui baixista. Cai, lateraliza, cai, envelope de baixa, tudo aquilo. De novo também, movimentação curta, pelo menos nessa quase primeira hora de sexta-feira. O índice deveria ser baixista, figura gráfica também pouco convidativa. O mercado vai ter que rodar mais um pouquinho. Ok, Coutinho, 9h42. Vamos lá, ô Gabriel, eu ia te puxar pro gancho da reforma ministerial, mas esse snap do painel Mover Pro me obriga a pautar outra coisa com você, né? Essa carta aí vai ser muito importante. Talvez a primeira grande prova, uma vez com o cargo oficialmente nas mãos, Gabriel Galípolo, que o mercado vai buscar para enxergar a firmeza com que ele vai tratar o estouro da meta e os recados para o Palácio do Planalto, que com a inteligência da forma precisarão estar na carta. Léo, agora a gente vai ver como que o Galípolo vai escrever, né? Qual que vai ser o tom dessa carta, quais serão os motivos listados ali, se vai manter uma certa coerência com as últimas atas do Copom, né? Que a gente tem atas ali que falam muito sobre a política fiscal do governo, atas que colocam, né, o Banco Central até de uma certa forma tentando disciplinar o governo em termos de política fiscal. Vamos ver como ele vai escrever, né? Se essa carta vai manter o tom ali falando da política fiscal, falando ali do que está acontecendo no ambiente, ou se ele vai ter um tom mais suave já sinalizando ali uma certa mudança de posicionamento da autoridade monetária. É muito importante, é relevante, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, é mais para análise e especulação do mercado, né? Porque o teor da carta em si, a gente já sabe, né? O mercado já tem isso no preço. 9h44. Bom, é o seguinte, amigos. Para eu pautar aqui com o Gabriel, pegar um pouquinho de tempero internacional, daqui a pouco a gente volta a falar de Brasil, só quero agradecer os mais de 2.000 simultâneos. Olha, nós estamos a 45 minutos do Payroll. O programa de hoje é um programa pesadíssimo de informação, tem muita coisa pra gente trazer pra vocês. E no entanto, eu queria trazer um tempero internacional pra não deixar desaquecer, Gabriel, uma discussão que a gente tem tido aqui, tem travado aqui, no melhor sentido da expressão, né? Sobre as techs americanas e sobre aquele texto pro qual o Brazil Journal deu visibilidade, do Howard Marks, que dá todo o sinal de que se não estamos diante de uma bolha, estamos diante de algo próximo a isso quando se olha para as big techs americanas. Aonde eu quero chegar com você? Nessa matéria aqui, que ilustra o contra-argumento de muita gente para quem não existe essa tal dessa bolha. Existe sim um acompanhamento bastante proporcional do resultado, do lucro dessas empresas e da precificação que até aqui se faz delas. Essa é uma manchete que incorpora os argumentos dessa ala de investidores e de traders. Veja só, a maior fabricante de chips do mundo, a TSMC, registra receita recorde em 2024, à medida que o impulso da inteligência artificial continua. Arjun Karpal é o repórter da CNBC, que registra aqui, eu vou me ater ao resumo, aos pontos-chave da matéria. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. divulgou uma receita no trimestre de dezembro que superou as estimativas dos analistas, enquanto a empresa continua a receber um impulso do boom da IA. A TSMC fabrica semicondutores para algumas das maiores empresas do mundo, vide Apple e Nvidia. Em 2024, a receita totalizou quase 3... com T de tapioca, hein? Quase 3 trilhões, 2,9 trilhões de novos dólares taiwaneses. Suas maiores vendas anuais desde a abertura de capital. 1994, eu estava nascendo, ela na bolsa também. Gabriel, assim, né? A precificação hoje, os múltiplos, perpetuam essa manchete no horizonte dos próximos anos. Daí o exagero de muita gente fundamentalista que fala alto lá, não é para tanto. Mas é inegável, trimestre a trimestre, nós vamos tendo ou surpresas positivas ou, no máximo, consolidações nas projeções de resultados fortes, de lucros fortes. E eu queria te ouvir sobre isso. Exato, Léo. Quando a gente olha para o que está acontecendo no mercado dos Estados Unidos, né, a gente vê que tem uma concentração muito grande do fluxo de investimento para as empresas de tecnologia, em especial aquelas ligadas à tese da inteligência artificial. Né? Então a gente viu Taiwan Semiconductors, a gente está vendo a Nvidia, a gente está vendo a própria Microsoft, que é uma empresa ali que está investindo bastante nisso, empresas como Tesla, que também tem parte da inteligência artificial como um pilar da sua tese de investimento.
recebendo muito fluxo de investimento, ao passo que o mercado projeta, né, que essas empresas manterão um pace ali de crescimento das suas receitas, de crescimento da sua rentabilidade alto, por conta dos ganhos de produtividade que a inteligência artificial nos propõe, né? Então, só que o que acontece, Léo, é que até o momento a gente viu isso, né? Então, empresas ligadas diretamente à IA podendo ali ter esse fluxo de investimento em detrimento do resto do mercado. Isso vem da análise que a gente olhou, né? Então, por que o S&P 500 não para de subir? Por que o Nasdaq não para de subir? E quando a gente olha para um Russell 2000, a gente olha para um Dow Jones, parece até que a gente está falando de outro mercado e não o mercado americano, porque outras empresas não surfaram esse mesmo boom. O que pode acontecer, e que aí eu acho que caracteriza muito mais, né, a bolha, né, por assim dizer, né, usando os termos que o Howard Marks colocou, é a gente começar a ter uma mudança no fluxo de investimento. Então, quando a gente olha para essas empresas, né, performance passada não é garantia de performance futura. Então, não quer dizer que a Nvidia vai deixar de entregar, ou que TSMC vai deixar de subir, ou que a Microsoft não vai performar. Essas empresas podem continuar performando num pace menor, mas o fluxo de investimento parece que vai migrar para outras empresas mais adjacentes. Então a gente pode ter um rebalanceamento dessa situação de fluxo de investimento e como elas, as Big Seven, receberam, né, um fluxo muito intenso e hoje tem um grande peso no índice, o que a gente pode ver é um índice lateralizando, não porque ele está caindo ou porque a gente está tendo uma correção, mas sim porque outras empresas com menor peso estão começando a performar em detrimento daquelas que têm um maior peso. Então essa mudança de fluxo ali, essa transição de fluxo dos investidores, me parece fazer muito sentido nesse momento. Eu, obviamente, né, olho para as empresas de tecnologia de uma forma muito positiva, uso bastante, né, o IA no meu dia a dia aqui, tenho um ganho de produtividade enorme, isso está comprovado, acho que ninguém discute que a inteligência artificial chegou para ficar e deve ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. Agora, nós precisamos equacionar outros problemas que vêm oriundos da inteligência artificial, que não só ela propriamente dita, né? Que é o problema da geração de energia. Houve uma pesquisa aí falando que se todas as buscas do Google, né, que são feitas diariamente, mudassem para o chat GPT, nós teríamos que ter uma oferta 10 vezes maior de energia elétrica no mundo todo. Isso é um problema enorme, né? Então, e limita o crescimento da inteligência artificial, porque a infraestrutura pela qual essa inteligência artificial precisa para continuar crescendo, hoje é um limitante da tese de investimento, Léo. Muito bem, Gabriel. Nós temos 9 horas com 50 minutos. Eu tenho um convite especial para você. Gostaria que você se unisse a mim, ao Coutinho e ao Diego, nos próximos minutos para a gente conversar com o Pedro Albuquerque. Já eu vou chamar o Pedro Albuquerque, só quero antes que o Coutinho revisite aqui o dólar e o índice e nós vamos conversar com o Buca para entender como é que está o racional dele num dia tão importante em que nós tivemos o IPCA e em que nós teremos o payroll para calibrar o tempero internacional. Você antes, Coutinho, fala de um dólar que continua flertando com aquela faixa do 0,40% de alta e de um índice que foi arrefecendo e está caminhando para o 0 a 0. É isso daí, Léo. Mudou pouco, tá? Olha só, se você pegar, vamos jogar para o intraday, se você pegar o índice, ele praticamente está aqui naquela mesma figura, né, que é uma longa queda, uma lateralização, só que uma lateralização em ângulo, né, ou seja, uma figura de convergência. Então fiquem atentos, no diário praticamente fica com um hamburguinho aqui, né, ou seja, quem é do corpo pequeno, baixa volatilidade, numa toada, de novo, baixista. O dólar do seu lado direito, restrito, mudou praticamente nada da minha última entrada, restrito entre a parte superior deste suporte do canal com R$ 6,082. O dólar, por enquanto, faz ali um spinning top pequenininho, também sem muito direcional definido. Obrigado, Coutinho. Vamos trocar uma ideia com o Buca. Alô, Buca, bem-vindo. Bom dia para você. Bora, Léo, Diego, todos, me escutam aí, né? Vamos Perfeitamente. lá. Dia de payroll, acho que é o dado mais importante do ano, que começa o ano, né? A gente está indo para a segunda semana aí. A expectativa é 1,65, você já citou aqui, Léo, e a gente tem que acompanhar um dado que tem bastante ruído, que tem bastante revisão. O mercado, eu percebi que o mercado essa semana ele foi na frente já, desde que saiu o JOLTS na terça. O mercado ele já começou a precificar um payroll mais forte, tá?
E não seria uma surpresa para mim, mesmo o payroll vindo mais forte, que a gente tem um susto inicial, mas uma melhora do mercado pós a digestão do dado, tá? Então, atenção total para o dado nos Estados Unidos, mas mais importante ainda que o payroll é na próxima semana lá, no dia 20, que na verdade não é na próxima semana, é na segunda-feira da outra semana após o Inauguration Day do governo Trump. Aqui há uma grande aflição, dúvida com relação quais medidas serão tomadas inicialmente, qual será a intensidade desse início do governo Trump. Analisando essas medidas, e a coisa aqui deve ser rápida, Léo, como eu falei em outras participações, a gente vai conseguir entender se o mercado exagera com relação à curva de juros americana e essa perspectiva de inflação que a gente tem observado hoje nos Estados Unidos, né? Há uma grande ansiedade com relação a uma volta da inflação, ou a inflação não caminhando para os 2% nos Estados Unidos e, consequentemente, menos queda de juros nos Estados Unidos em 2025. Então, esse é o grande detalhe, né? A gente está a poucos dias aí da posse, vamos acompanhar o que acontece nos Estados Unidos. Aí eu queria anotar alguns pontos, Léo, que a gente já vai colhendo informações, né? E óbvio que são matérias, não são confirmações, mas já há uma perspectiva do governo americano de fazer um hiring freeze, que é o congelamento de contratações da máquina pública, e também a volta do trabalho presencial, que o Elon, com o Departamento de Eficiência, ele acredita que muitos funcionários públicos vão pedir desligamento com essa volta do trabalho presencial 5 dias por semana. Bom, vamos lá, nos últimos 24 meses, quem puxou o payroll, que é esse cara que a gente vai analisar hoje, foram principalmente as contratações governamentais, tá? Se o governo americano congela as contratações públicas, a gente já tem uma menor pressão provável no mercado de trabalho e, consequentemente, menores gastos, né? É atípico ver o governo americano falar e agir nessa linha. Então, já mostra o poder de influência do novo departamento que o governo Trump criou, que é o Departamento de Eficiência Governamental lá, o DOGE, tocado pelo Elon Musk e pelo Vivek, tá? Então, esses sinais são sinais contraditórios para o que o mercado vem passando para a gente. O mercado passa um patamar de juros mais alto, mais inflação, só que a gente precisa entender quais são as medidas, repetindo, as medidas do governo Trump para ver se isso vai acarretar realmente um movimento de reinflação. E aí a leitura, Léo, para esse movimento de reinflação é o que a gente também já citou algumas vezes aqui. É a política de deportação de imigrantes ilegais dura, tarifas dura, né? Esses dois componentes aqui, mais a aceleração do PIB dos Estados Unidos por medidas do governo Trump, que traria uma volta da inflação. Então, tudo é incerto, e quando é incerto, a volatilidade realmente aumenta. Eu acho que a gente pode ter, sim, uma oportunidade na curva americana, principalmente depois do payroll, caso aconteça um susto e a curva abra, até a inauguração do governo Trump. E aí tem o outro lado, né? São mercados emergentes, são outros países desenvolvidos, Europa, Canadá, etc., que tem bastante ruído, né, pelas declarações do Trump. Me parece que vai ser um início duro, mas eu não tenho certeza se é tão duro quanto o mercado já precificou. A leitura para a China é a mesma. A China tem visto uma reaceleração de vendas do mercado imobiliário, mas isso não reflete na recuperação do seu mercado. Saiu o dado de inflação em linha com o esperado, a inflação da China está baixa, né? É uma preocupação. A China deve vir com estímulos, mas o mercado não quer pagar na frente. O mercado está esperando quietinho, com medo do Trump, das medidas iniciais do Trump, e o mercado não paga na frente. Isso também tem uma leitura para o Brasil. O Brasil é uma segunda derivada da China. Aquele dia que saiu uma matéria do Washington Post, que o Trump negou, em 1 hora ou 2 horas depois, a gente viu uma melhora em todos os emergentes. A gente tem que ter muita atenção para essas medidas que vão acontecer aí no início do governo Trump,
que pode ter forte impacto no mercado brasileiro, chinês, etc. Tá? Grande Buca, eu tenho 2 pontos e na sequência o Gabriel Junqueira faz a pergunta para você. Os meus 2 pontos são os seguintes, vamos ao primeiro. Tem uma tese que você está antecipando e eu te vi sendo o primeiro a antecipá-la. Depois outros atores de mercado me parecem ter ido na mesma direção. É uma tese segundo a qual o latido do Trump vai ser muito menor do que a mordida do Trump no caso dos chineses. E você acabou de citar novas evidências que sugerem o mesmo curso. Ao mesmo tempo, a China dá todos esses sinais de desaceleração e de dificuldade para o seu modelo de desenvolvimento econômico. E você estuda a montagem de posição na China, está fazendo montagem de posição, acreditando que ali existe uma assimetria que pode responder mais no curto prazo, até mesmo que o Brasil. A pergunta que eu te faço é: o mês de março vai ser o divisor de águas no seu racional para ver como a banda toca por lá, já que é neste mês que os chineses vão colocar na mesa a meta de crescimento, um eventual pacote de estímulos e afins? Léo, eu acho que, primeiro, né, com relação ao tamanho da mordida do Trump, eu não descarto a possibilidade de a gente ver um início do governo com uma tarifa menor que 60% que ele prometeu em campanha. Mas mesmo vindo um Trump com uma forte mordida, a China tem condições de responder com estímulo fiscal e monetário. A China está esperando o Trump agir. Então, essa é a minha visão. E sim, eu acho que a partir de janeiro, de 20 de janeiro, ali, nos primeiros dias, a gente já vai ter uma precificação do que vai ser isso, em parte, para mercados emergentes. Óbvio que é um governo contínuo, novas medidas podem aparecer ao longo do governo, mas já vai dar uma visão bem razoável para que a gente entenda aí como vai ficar esse jogo de forças aí e essas tarifas dos Estados Unidos com relação a esses países, tá? E aí, o grande finale, né, do primeiro trimestre é o NPC da China em março, início de março, com as medidas tão esperadas aí pelo mercado. Então, como você bem notou, a gente está posicionado em China, sim, 2 empresas de e-commerce. A gente tem olhado o setor de tecnologia fora, eu já citei a Tesla aqui, a Tesla acabou de anunciar o facelift do Model Y, tá? A expectativa da Tesla também lançar o Model Q, o Q, que é o modelo de entrada da Tesla. Então eu gosto da tese da Tesla, a gente diminuiu posição na Tesla quando puxaram, a gente está tradando aqui justo até montar uma posição maior, esperando passar essa volatilidade aí das primeiras semanas do mercado, tá? A gente comprou uma empresa de drone em Israel, a Next Vision, no início do ano também. A gente tem uma visão bem construtiva do mercado de drones para o setor militar, principalmente, que vai ser aí, a gente já está vendo um proxy disso na guerra Israel e Oriente Médio e Ucrânia e Rússia, tá? Então a gente tem olhado coisas fora, Léo, para trazer retorno para os nossos cotistas do TC Cosmos e empresas fora, enquanto o Brasil a gente tem acompanhado com bastante atenção, a gente tem algumas posições, mas a gente está relativamente leve de Brasil, esperando aí pelo menos esses primeiros meses aí, porque eu acho que são meses potencialmente bem conturbados para o Brasil. A bem da verdade é que a gente está com uma boa reação no mercado de câmbio, o dólar ele tem tido uma boa performance, né? Não é uma surpresa para nós, a gente está redeado no câmbio aqui, recebendo esse carrego que eu citei bastante de alta da taxa de juros, carrego bem positivo para quem está vendido em dólar, tá? As posições no técnico no dólar estão bem leves, a gente vê o investidor estrangeiro voltando a vender dólar, isso é bom para o Brasil potencialmente. O investidor local virou a mão, ele está levemente comprado em dólar, então a gente tem uma posição técnica já muito, muito favorável no meu entendimento, para que a gente não veja mais um colapso, aquela crise que a gente viu no mês de dezembro. Aí é óbvio, né? Se o governo jogar mais uma casca de banana na sua frente e pisar nela próprio, a gente pode ver sim um movimento de desvalorização cambial. Então, por isso que a gente não está net vendido em dólar, mas a gente só está travado no dólar nessas posições que a gente carrega fora, Léo.
Olha, um gancho que vem a partir da sua fala sobre buscar outros locais onde esse retorno ao acionista estaria mais garantido, acaba nos levando à Índia, enquanto a gente ouve ao fundo a marca de que o mercado à vista está apenas começando, o payroll vem aí às 10h30. E aí eu separei essas duas manchetes aqui, ô Buca, é um contraste dos mais constrangedores, né? Ó, Bolsa não tem perspectiva de IPO após 3 anos de seca. Oferta pública inicial mais recente na B3 é de 2021. Inclusive o TC foi um dos últimos a conseguir um IPO, uma abertura de capital, acertou perfeitamente a janela, né? Não tivesse sido naquele contexto, provavelmente não haveria condições de mercado para tal. Juros altos e falta de confiança por causa de gastos públicos altos atrapalham. E em compensação, né, uns têm tão pouco, outros têm muitos. Enquanto a Bolsa Brasileira vive seca, a Índia experimenta boom de IPOs. O país asiático se consolidou no posto dos grandes polos de ofertas iniciais de ações do mundo, com 334 estreias de companhias na Bolsa em 24, um crescimento de 43% em relação ao ano anterior. E, invariavelmente a gente fala de Índia, não é, Buca? E eu tenho o costume de te perguntar se você avalia uma alocação de capital no país. Há quem diga que ela, a Índia, vai vestir a roupa da China, seja por crescimento populacional, seja por roupagem de encorpamento econômico. Traz uma atualização do seu olhar sobre o país. Ô, Léo, a Índia ela tem crescido bastante acima da média, ela é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Essas 300 empresas que fizeram IPO é o mercado inteiro brasileiro de empresas investíveis, né, que tem um mínimo de volume aí. A nossa bolsa tem mais empresas, mas a nossa bolsa está definhando, perdendo empresas por fechamento de capital, por fusões, entre outros movimentos. E eu não vejo nenhuma abertura de capital no Brasil até 2026, até a conclusão da eleição presidencial no nosso país, para investidores observarem se eles têm segurança ou não de investir em novas empresas abrindo capital. Então a gente vai ficar com o mercado bem seco ao longo de 2025, véspera de eleição presidencial, com muita volatilidade e sem novas perspectivas. A Índia não está barata, Léo. É normal, né? Você vê 300 aberturas de capital, há uma euforia com o mercado que roda aí a 18 vezes lucro. A gente não tem posições na Índia, mas a gente está aqui olhando outros mercados, como eu já falei algumas vezes. Não deixamos de lado a Argentina, talvez a gente monte posição, também não está barato, mas é uma perspectiva bem maior aí para os próximos anos de crescimento. E também a gente olha o Chile deve ter um bom comportamento esse ano por conta da eleição presidencial e perspectiva de troca de poder. São esses os temas que a gente tem olhado, a gente tem tentado focar nisso. O Brasil, eu tenho passado uma visão mais cautelosa e mais pessimista para vocês, mas sem apego aqui a visões. Se tiver qualquer coisa não planejada, por exemplo, um inesperado, um governo mais comportado fiscalmente, que eu não espero isso, se tiver qualquer mudança nesse cenário, eu vou estar aqui para passar para vocês uma alocação diferente do TC Cosmos. Eu acho que neste momento não vale a pena pagar na frente o Brasil, né? Pelo menos até a metade do ano não vale a pena pagar na frente o Brasil. As empresas estão sim baratas, mas a gente tem um mercado bem difícil. O mercado no Brasil é de curto prazo, de trade, de aproveitar oportunidades táticas, mas a gente não está fazendo nada maior no Brasil por enquanto, Léo. Muito bem, Buca. A gente tem você até a faixa das 10h15 e o Gabriel Junqueira é quem faz a próxima pergunta. Eu passo a palavra para você, Gabriel. No momento em que o Ibovespa renova a máxima, 0,20% de alta, vai correndo atrás e se inspirando no Indifut, que até sobe menos, né? 0,15%, agora 0,12%. E o dólar está avançando 0,34, R$ 6,078. A pergunta é sua, Junqueira. Bom dia, Buca. Um prazer estar falando com você. Acho que é imprescindível que a gente fale um pouco de cripto, né? O que você acha que o payroll de hoje pode mudar ou não na tese de investimento nas criptomoedas? Boa. Vamos lá. Eu acho que o payroll ele tem um fator secundário hoje, porque no meu entendimento o que mais interessa para a tese de cripto hoje é quais serão as medidas do Trump e o que isso traz para um aumento de inflação potencial ou não, e leia-se curva de juros mais alta, tá? Eu sou super construtivo com a indústria, eu acho que o governo Trump vai ser um governo fantástico para cripto.
vão ter medidas regulatórias positivas, né, para legitimar o negócio nos Estados Unidos, tirar as incertezas, tirar a perseguição legal, principalmente do principal órgão regulador, que é a SEC, que é a CVM americana. Então eu vejo também outros países seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos. Eleições, candidatos fortes, encampando a bandeira de criptoativos e, consequentemente, movimentos positivos para a indústria e para o preço de Bitcoin. Então, a gente está comprado em Bitcoin, a gente viu um início de ano mais pesado para cripto. Eu falei dessa potencial consolidação aí que poderia acontecer, o mercado não vai subir todos os dias, né? Mas eu estou otimista. Eu acho que se tiver uma volatilidade maior para cripto no payroll, no susto do payroll, se o payroll vier acima de 200 mil, a criação de vagas, 230, 240, e se a gente observar um susto no payroll, eu vejo como uma oportunidade para se posicionar, principalmente abaixo de 90 mil dólares no Bitcoin, em Bitcoin. Então, a gente está construtivo, eu acho que tem que ter paciência, né? Foi um belo ano para Bitcoin, para criptoativos no geral, mas é um movimento mais duradouro que eu estou comprando, principalmente com essa mudança de paradigma violentíssima que a gente vê do principal país no mundo, os Estados Unidos, recebendo executivos de criptoativos, de empresas de cripto praticamente dia a dia, né? Nomeando cargos específicos para a indústria de cripto, nomeando o presidente da SEC muito pró-cripto. Então, acho que a gente tem um movimento bem legal para cripto aí. Não adianta ter ansiedade, tem que surfar essa onda e a gente opta por estar, né? Como um dos principais temas do TC Cosmos é estar posicionado em Bitcoin, Ethereum e um pouco em Coinbase hoje, que é uma exchange, a maior exchange de criptoativos americana hoje, a Coinbase, por conta da melhora regulatória potencial que a gente está enxergando. Buca, dá tempo ainda dos 2 pontos que eu separei. O primeiro nós entramos nessa sexta-feira diante de 2 coberturas especiais. O IPCA, que saiu às 9, iremos para uma segunda agora com o payroll das 10h30, mas o Destino contratou um terceiro evento especial. Às 18, Galípolo, no seu primeiro ato praticamente como presidente do Banco Central, terá que assinar a carta, e construí-la naturalmente, que justifica a razão pela qual não foi possível cumprir a meta de inflação. É uma carta que será endereçada ao Ministério da Fazenda e que certamente deverá dar algum recado para o Palácio do Planalto. O mercado adoraria enxergar isso para medir de fato a autonomia que ele tem para tocar o seu trabalho. Então eu queria que você comentasse um pouco dessa carta, cuja divulgação vai se dar hoje às 18 horas. Léo, assim, a gente falando no meio do ano, né, ninguém imaginaria que a inflação ia romper o teto da meta e a gente viu uma desvalorização cambial muito significativa e foi esse o principal motivo para a gente estar aqui esperando novamente uma carta do Banco Central, levando em conta o descumprimento de meta, tá? Eu acho que isso é mais um fator de pressão em cima do governo, né? O governo vinha falando que a inflação estava controlada, e por uma pura crise de confiança aguda, a gente viu uma forte desvalorização cambial e a inflação onde está, né? E o governo não pode mais ignorar esses fatos, né? Tanto é que no final do ano, de um jeito bem peculiar, o presidente gravou um vídeo ao lado do novo presidente do Banco Central para dizer que o apoiava e que entendia que medidas deveriam ser tomadas, tá? O fato é que a gente vai ver daqui a pouco, no final do mês, uma elevação de 1% na taxa de juros e mais pressão do lado político, do PT, enfim, com relação ao nível de taxa de juros e receios com relação à atividade. Então vai ser aquela conversa de acelerador e freio de mão, né, que a gente viu o ano passado, né? É mais do mesmo, né? É um governo que deve acelerar medidas parafiscais aí, para tentar compensar uma eventual desaceleração na atividade que ela vai acontecer por conta do patamar de juros e um mercado muito receoso dessas medidas. Então, não é vida fácil para o Brasil. A gente vai presenciar nos próximos meses desaceleração na atividade, menores investimentos. O agro deve compensar uma parte disso vindo muito forte, mas ali setores bem estratégicos da economia presenciando aí menores investimentos, menor consumo da população. Então, por conta disso, Léo,
não vai ser um ano fácil, né? O PT ele quer continuar no poder, né? Como todo partido que faz parte aí, que está no poder, né? Então a gente vai ver aí um ano bem difícil, né? Do ministro da Fazenda lutando, no meu entendimento, para uma responsabilidade fiscal, para menores gastos, para não saírem do arcabouço fiscal, mas a gente vai ver pressões de novo do lado político, no meu entendimento, para mais gastos, e aí isso terá impacto em algum momento no preço dos ativos. Esse é o meu cenário base. A Bolsa Brasileira está muito barata assim, tem ativos muito baratos. Se a eleição fosse esse ano, a gente estaria bem mais alocado em ativos brasileiros, mas a gente está optando por ter paciência aqui e meditar para não comprar ações antes do timing correto, na nossa visão, Léo. Para fechar, dólar forte não costuma combinar com commodities em alta. Uma China amarrada e imprevisível, tampouco. E a despeito disso, nós estamos vendo patamares mais fortes nas commodities agrícolas, o petróleo buscando $80. E se você pegar o cobre, ele é o grande highlight de 2025. E o DXY acenando para os 110 pontos. O que isso mostra para você, Buca? Vamos falar de commodities. É uma surpresa o petróleo tá $80. Pelo menos para mim, eu não estava imaginando uma aceleração do preço do petróleo, até porque o governo Trump ele tem uma política do Drill Oil Baby Drill, que é ter mais poços de petróleo e aumentar a produção de petróleo. O que o preço do petróleo está refletindo hoje numa forte alta de 3,5%, é mais uma medida do governo Biden no apagar das luzes, né, com relação às sanções na Rússia e na China, na Rússia e no Irã, perdão. E há uma perspectiva desse anúncio nos próximos dias, antes do governo Trump assumir. Então, a gente tem visto medidas do governo Biden, né, nessas últimas semanas, com mais sanções, provavelmente, para a parte de chips com relação ao mundo e principalmente à China, né? E são cascas de banana que o governo Biden vai jogando, né, antes do governo Trump assumir, tá? Eu continuo com uma visão de que o petróleo ele deve ter um cap aí, um teto nesse patamar de alta, por conta principalmente do estímulo à indústria de petróleo que o governo Trump deve fazer. E se não tiver nenhuma nova guerra ou uma extensão de guerra com impactos maiores, Léo, aí guerra leia-se lá no Oriente Médio e na Ucrânia, o petróleo ele deveria se acalmar. Se a gente vê uma escalada nos conflitos, nesses conflitos já conhecidos, aí sim a gente pode ter sim uma continuidade desse movimento de alta do petróleo. A verdade é que é mais uma promessa do governo Trump, no início de governo, e aí a gente sabe que não basta prometer, né? Tem que ter muita habilidade política. O Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e também desescalar rapidamente aí a guerra do Oriente Médio. Isso a gente vai ter que observar também, é mais um ponto de atenção para se observar no início do governo Trump. Buca, obrigado e até semana que vem. Valeu, obrigado a todos aí. Link na descrição para você fazer parte do grupo TC Cosmos lá na comunidade e acompanhar racionais como esse do Buca em tempo real. E eu vou fixar nos comentários. Só antes, atenção, nós temos desde urgente no painel Mover Pro até investigação em paralelo. Você percebeu? E aí vem o destaque final do Gabriel Junqueira. Mudou bastante o caldo enquanto a gente falava nos últimos 5 minutos com o Buca. Olha para onde foi a bolsa. Ela vira para 0,16 de baixa. O Indifut renova a mínima, 0,19, ou 0,14, perdão. E dá a impressão de que vão buscar novas mínimas. O dólar deu uma galopada para 0,80%, o que recoloca a moeda americana na faixa dos 6,10. Qual evidência, por enquanto, nós temos para pensar? O petróleo está disparando 3,5%. O petróleo Brent já está praticamente na faixa dos $80. Veja aqui na tela, petróleo Brent $79 com 70 centavos, alta de 3,61%. Isso não é normal. O Buca encerrou o racional dele dizendo que esta alta deve ser muito imputada às sanções que o governo Biden, no apagar das luzes, está deixando como uma encomenda para Donald Trump
lidar ou como uma bomba para o Donald Trump desarmar. E aí eu vou compartilhar a imagem para a gente ouvir o destaque final do Gabriel, exatamente sobre isso, ó. Olha aqui a manchete. Biden apresentará novas sanções contra a Rússia antes de retorno de Trump. Ele prepara também um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia antes do retorno de Trump à Casa Branca. Mas para além dessas sanções, existem outras praças que tocam na questão do petróleo especificamente. Em relação ao urgente do painel Mover Pro, não diz respeito a essa virada do dólar necessariamente, ou essa encorpada do dólar necessariamente. A informação toca no cenário corporativo e nos leva à Brava. Vamos então à informação. É esta aqui. Brava recebe ofertas de interessados na aquisição de ativos onshore em águas rasas. A empresa diz, esse é urgente no painel Mover Pro, tá? A Brava diz que vai analisar propostas recebidas por ativos onshore e nas águas rasas. É dessa maneira que o painel está dando vazão à Brave 3, cujos papéis reagem e o Diego nos conta. Pois é, estão inibidos, tá, Léo? Mas antes da inibição estavam subindo 1,39% a R$ 24,83. Ok, então destaque urgente no painel Mover Pro relacionado à Brava Energia. Trouxemos aqui para vocês. 10 horas com 18 minutos. Bom, vamos nos despedir do Gabriel Junqueira. O caldo deu uma entornada, não é, Gabriel? Diga lá. Caldo ruim, Léo, mas ao mesmo tempo vale a gente lembrar que muitas empresas na nossa bolsa se beneficiam diretamente desse movimento, né? Petrobras, Prio, a gente está vendo um movimento forte nelas. Legal comentar um pouco sobre a Aura. A Aura teve um desempenho operacional muito bom que ela divulgou recentemente, isso é positivo. A Aura 33, até uma empresa com a qual a gente já falou com o CEO no almoço de negócios. E falando em almoço de negócio, fica o convite para vocês verem hoje mais tarde a análise de Cyrela. Léo, um grande abraço e até semana que vem. Bom final de semana a todos. Obrigado, meu irmão. Valeu pela semana como um todo. Gabriel Junqueira passando por aqui, o nosso parceiro de sempre. Bom, é o seguinte, Coutinho, vamos direto com você. Faz tempo que nós não batemos um papo. Índice e dólar na tela, até porque mudou bastante o jogo, o tempero. Já vamos chegando a 1% de incremento no dólar. Estamos investigando em paralelo, pessoal. Já acionamos aqui a Mover, a Central Mover, para a gente ver se teve alguma mudança, alguma manchete, ou se é apenas esse estresse do petróleo que contrata mais inflação, que não deixa de ser uma certa bomba relógio para quem tem a pressão nos preços mais descarrilhada do que carrilhada, como é o nosso caso. O incêndio não começa generalizado, ele começa pequeno. E nesse caso nem pequeno né? A gente estourou meta. O segundo ponto é compasso de espera para o payroll. O payroll vai se dar às 10h30. Como é que tá o DXY em resposta a isso, né? No compasso de espera. Não, o DXY não está pressionado. Ele está numa estabilidade, 0,06% de recuo, 109,08 pontos é o que a gente tem agora. Vamos lá, Coutinho, o índice dólar. Bora, vamos lá, pessoal. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 15, tá? Então, o que aconteceu no índice no dia de hoje? O índice deu uma pancada para cima, virou, depois ele fez um envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai e desce. O índice cota 120.490 pontos. Ele tem um suporte importante, aí falando de intraday, a 120.370. O índice deveria desacelerar e aí vamos ver o que acontece no 370. Esse é o nosso ponto. Dólar, impressionante. Dá uma olhada do dólar do seu lado direito. O dólar verdadeiramente sentou em cima deste suporte, que é a banda inferior do canal, em cima daquela região de R$ 6,082. Se você joga o dólar para o intraday, o dólar tinha um upside previsto de R$ 6,112, a gente falou no início do programa. O dólar cota exatamente esse valor, né? R$ 6,114, 115, pouco importa, 3 pontinhos no upside total. O dólar deveria desacelerar, atento, day trader de plantão. De qualquer forma, o dólar faz aí o seu movimento de correção. Seu próximo ponto é exatamente onde está, R$ 6,112. Vamos ver como é que o dólar se comporta. Obrigado, Coutinho. É o seguinte, nós já estamos a 10 minutos da cobertura do payroll. Então, eu vou inaugurar essa cobertura especial logo depois que o Diego fizer um balanço dos papéis que mais estão subindo e dos papéis que mais estão caindo numa bolsa que está mais para buscar mínimas do que máximas. Por enquanto, nós estamos neutralizando a alta de ontem de 0,13%. Vai lá, Diego. Bora lá então para os papéis que mais estão subindo, mais estão caindo agora, por variação intradiária. O grande destaque positivo é de IRB e IRBR3, 5,26% de avanço, R$ 46,92. Lembrando que mais cedo saiu um relatório do Santander elevando a recomendação de neutra para compra para a IRB, então isso ajuda a explicar este avanço maior da companhia de resseguradora, ou a companhia resseguradora.
A Prio também está se destacando, subindo 3,48%. Eu acredito que bem nessa esteira do petróleo, né, ajuda essas empresas mais ligadas justamente à commodity. Então, Prio 3 também está avançando 3,43%, R$ 43,40. BB Seguridade também está entre os destaques de alta, 1,98% de avanço, R$ 37,00 cravados agora. Também tem a ISAE, que é a ISA Energia, antiga ISA CETEP, que tinha como ticker o TRPL4, agora mudou o ticker para ISAE 4, também está se destacando entre as maiores altas, 1,79% de avanço, R$ 23,20, e CSN fecha o top 5 dos comprados com R$ 7,58, 1,74% de avanço, num movimento de correção da queda que a gente viu no dia de ontem. Na ponta negativa, Grupo Pão de Açúcar é o grande vilão do dia de hoje para os comprados, 2,46% de recuo a R$ 2,78, Rail 3 Rumo também tem queda de 2,24% a R$ 17,43. Daqui a pouco a gente paga também destaque corporativo da empresa. Semig também está se destacando entre as maiores quedas, 1,77% de recuo agora, R$ 10,57. Apvida também recua 1,77%, R$ 2,22. E Cogna fecha o top 5 de queda deste instante. Está na mínima intradiária, R$ 1,14, 1,72% de recuo. Obrigado, Diego. 10h23 no Rápido Panorama das Blue Chips, para mais de 2.400 pessoas que nos prestigiam. O Diego passeia rapidamente de Ambev aos papéis de Vale. Qual o comportamento das variações percentuais no pique, Diego? Pois é, a maior parte dos papéis estão caindo nesse instante, Léo. A maior queda do dia, por enquanto, é de B3. Segue naquele movimento baixista, 1,18% de recuo agora para B3 SA3, R$ 10,08. Na semana acumula queda de 0,20%, basicamente zerou os ganhos que tinha trazido nos últimos dias. Agora falando da maior alta do dia, por enquanto, é justamente de CSN que a gente falou, que era um dos destaques de alta dentro da composição do Ibovespa, avanço de 1,88%. Em geral, o Quarteto de Ferro está com uma performance um pouco melhor hoje em relação aos últimos 2 dias, né? Na quarta-feira caiu junto com o Minério de Ferro, ontem basicamente teve um movimento parecido, né? Basicamente uma continuação desse movimento baixista. Agora a Vale está subindo 1% a R$ 51,74. Uzi Minas avança 0,21% a R$ 4,80, enquanto a gente olha também para a Gerdau, que tem avanço de 0,18%. Os bancões estão sendo destaque negativo. Banco do Brasil tem queda de 0,25%, Bradesco recua 0,71%, Itaú Unibanco 0,45% de queda e Santander 0,87% de avanço. Falando da outra empresa que mais tem peso dentro do Ibovespa, bora falar de Petrobras, que está avançando agora. Petri 4, 1,28% de alta a R$ 37,31 e Petri 3, 1,30% de ganho. 10h24, estamos começando a cobertura especial do Payroll nos Estados Unidos. A partir de agora, o minuto a minuto do evento mais esperado nesta semana. Não sem antes pagar o protocolo da notícia do petróleo. Veja só, circulou desde a faixa das 9h30, 9h40, foi encorpando e nessa faixa das 10 a gente chegou a flertar com os $80 de maneira muito próxima. O petróleo sobe mais de 3% com potenciais sanções à Rússia, como nós antecipávamos, mas também ao Irã. E o Brent se aproxima dos 80. Eventual redução da oferta pode acontecer em um momento em que Europa e Estados Unidos enfrentam ondas de frio intenso, onde o consumo de combustível para o aquecimento aumenta. Este é o gancho que ajuda a explicar a razão pela qual quase 4% de alta passa a acometer o petróleo e o Brent já flerta os 80 ou com os $80 o barril. Chegou a hora! Senhoras e senhores, na tela a partir de agora a tabela da volatilidade para a qual a gente olha a fim de se nortear via preços a respeito do que o mercado de trabalho vai mostrar na métrica preferida do Federal Reserve. Trata-se da figura mais completa do mercado de trabalho americano. Aquilo que para nós no Brasil funcionaria mais próximo de um PNAD, porque trata do trabalho no seu sentido formal e informal. A geração das vagas como um todo, a taxa de desemprego da economia americana e o incremento salarial em média por hora. Tudo isso está em jogo no instante em que falamos. E como é que nós vamos para essa cobertura? Nós vamos para ela com o DXY no 0 a 0, 109,126 pontos. Em setembro, final de setembro, nós tínhamos o DXY em 100. Agora 110, a cesta de divisas com a qual nós comparamos a performance do dólar ante a libra esterlina, o euro, o iene.
Só o euro pesa quase 60% na composição da cesta. Esse indicador de 100 pontos foi a 110, desde que começou a precificação do Trump Trade e desde que as declarações do Trump, já eleito presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos, passaram a contratar a perspectiva de mais tarifação, a perspectiva de maior protecionismo, a perspectiva de menos impostos para as empresas também, diga-se. Por outro lado, a perspectiva de teto da dívida sendo negociado e mais gastos à vista, com preocupação quanto à trajetória da dívida pública americana. O VIX já está subindo praticamente 1%, chega a 18,24 pontos. Esse VIX, se romper os 20, deve te alertar, meu amigo trader, meu amigo investidor. Cuidado, se o VIX romper 20 pontos por mandato, alguns dos fundos deverão reduzir posições ou até sair delas mais encorpadamente, substancialmente, porque pela volatilidade aceita por alguns fundos, um VIX de 20 pontos exige porta de saída. E a depender da intensidade dessa saída, a porta pode ser pequena. O oposto é verdadeiro. Um payroll de número mais tranquilo, mais saudável, e eu já explico o que é que seria um número mais saudável, pode fazer o VIX descomprimir e o apetite pelo risco subir. Por fim, os yields de 2 e 10 anos, se preparando para a cobertura. Os de 2 a 4,29% são 3 pontos base a mais nos prêmios. Os de 10 a 4,70%, 1 ponto base e meio a mais nos prêmios. O que é que está em jogo? Qual o consenso? Esperamos que o payroll apareça com 150 mil empregos gerados em dezembro. Seria uma desaceleração ante os 227 mil registrados em novembro, um dado mais fora da curva, forte, porque o relatório àquela altura compensou o impacto negativo dos furacões e das greves que foram muito fortemente registrados em outubro. Taxa de desemprego, mais uma camada, espera-se estabilidade em 4,2%. Salário médio pago por hora, deve haver uma aceleração de 0,30, o que seria até uma desaceleração ante o mês de novembro, quando foi registrado 0,37%. Um payroll forte, uma taxa de desemprego menor, uma taxa de desemprego menor e um ganho salarial maior sugerem menos espaço para corte do Fed, menor apetite pelo risco. O oposto é verdadeiro e a partir de agora, com todas as ferramentas, você tem condição de embarcar conosco. Atenção, galera! Faltam 30 segundos. 30 segundos para a gente entender o que é que a dinâmica do mercado de trabalho vai contratar para o Fed, que vem registrando nas suas comunicações o grau de incerteza que Donald Trump contrata para os próximos passos da autarquia. Mas é claro que a macroeconomia jamais deixará de ser olhada e pensando em emprego e mercado de trabalho, nem ADP nem JOLTS. É o payroll que dita o ritmo em especial. É o payroll que pesa mais. Estamos a alguns segundos no instante em que falamos. Faltam agora pouquíssimos, menos de 15, para a gente ter a virada do relógio. Atenção, vem volatilidade pela frente, robozada boa do meu Brasil. Começam os dados. Atenção, porque temos o número absoluto e é muito forte, urgente no painel Mover Pro. A partir de agora, cobertura especial. Atenção, o relatório de emprego payroll de dezembro não entrega 135 mil vagas, e sim 223 mil vagas de emprego. 223 mil. O dado anterior, diga-se, foi revisado para baixo, era de 194, agora está em 182, mas nós temos 223 mil vagas registradas. Quando a gente vai isso para o relatório de emprego privado. Quando a gente vai para o relatório de emprego não agrícola, o número é ainda maior. Foram 256 mil vagas registradas, quando o consenso apontava para 164 mil. Estou tomando por base o Investing.com neste instante, junto ao minuto a minuto da cobertura do painel Mover Pro e também do Trading Economics. Estamos somando forças e esforços para trazer aqui. Então, geração líquida de postos de trabalho em 256 mil, consenso apontava para 160 mil. A reação imediata é de disparada na curva de juros, porque a narrativa mostra o peso da inflação daqui em diante. 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio dos yields de 2 e 10 anos. O VIX já chega a 5% de disparada, toca 19 pontos. E o DXY começa a acenar para os 110 pontos. Já rompe os 109
19,680. Nós seguimos na cobertura. Taxa de desemprego, um dos pontos mais importantes entre os esperados, diminuiu. Notícia espetacular para a atividade, para a renda, para o trabalho, para o emprego, para o PIB. Ninguém questiona. Porém, com a narrativa de que a inflação é o grande ponto de preocupação, um desemprego menor ainda, quando os Estados Unidos já estavam no pleno emprego, suscita mais preocupação com o preço dos produtos e serviços, com a pressão inflacionária como um todo. Por isso a resposta muito estressada, como a gente vê. O desemprego diminuiu. Tem o lado bom e tem o lado da preocupação quanto à inflação. A terceira camada passava também pelos ganhos do salário médio por hora. Bom, nós tivemos aí sim o consenso atingido na base mensal, 0,30% foi o registrado, 0,30% era o esperado, o dado anterior era de 0,40%, aqui veio em linha com o consenso. E no caso até do salário médio por hora na base anual, tivemos uma notícia que o mercado, preocupado com a inflação, tende a comemorar. Esperava-se 4%, veio 3,9%. É até uma sopra diante do morde que prevalece ante as outras linhas. Curva de juros começa a se acomodar nos 10 pontos base a mais dos yields de 2 anos. Temos um retorno médio de 4,36%, agora 4,35%. No caso dos yields de 10, são 8 pontos base a mais. O VIX estaciona nos 19, ali fica. É o DXY que não dá sinais de arrefecimento e já rompe os 107,900 ou os 700, está em 109,758. Vamos girando. Primeiro com os índices acionários americanos. Diego Kerber. Pré-mercado americano, agora tudo caindo com força, tá, Léo? 0,71% de recuo para o Dow Jones Futuro, 0,88% de queda para o S&P Futuro, 1,09% de recuo para o Nasdaq Futuro, enquanto o Russell 2000 é o que tem a maior queda percentual neste instante, 1,39% de recuo. Léo. Obrigado, Diego. Vamos para a repercussão doméstica, naturalmente, e temos muito o que falar. É claro, né? Com o DXY galopando assim, natural que nós tivéssemos um dólar mais forte, ele renovou máximas. Você vê no canto inferior direito da sua tela a moeda americana cotada a R$6,135, é uma alta de 1,30%. O Ibovespa Futuro acentuou o viés de baixa, recua 0,45% a 120.205 pontos. E o Avista reage em linha, naturalmente, aos 119.289, 0,41% de marcha ré. Portanto, a gente começa a girar a informação e vamos organizar a cobertura nos seguintes moldes daqui em diante. Primeiro o Coutinho, indo para o gráfico e pensando o preço. Depois, o release do payroll. Vamos pensar o dado qualitativamente, Diego e eu vamos nos desdobrar neste sentido. E tem também a repercussão em outras classes de ativo para a gente trazer. Antes você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal. Lado esquerdo, o índice direciona, né, dá viés baixista finalmente, 120, 125. Objetivo 119,480. Então, no caso do índice, a figura gráfica fortalece, cai, lateraliza, cai, tudo sob controle, nada diferente do que foi previsto. O payroll simplesmente deu uma acelerada no processo, dá o direcional agora, faz aqui uma montagem de candle, faz o harmônico inferior, a priori 119,480. Dólar do seu lado direito, também a priori nada diferente do que a gente imaginava, né? Ou seja, foi se fortalecendo, permaneceu aí a primeira hora em cima desse suportezinho na parte inferior do canal, agora sobe, volta para dentro do canal, respeita todo o meu cunho altista. O dólar, se continuar, o seu próximo objetivo é R$ 6,185, cota R$ 6,130. 10,35, o payroll cai como uma alegria para quem quer ver a atividade americana forte e como uma bomba para quem se preocupa com a inflação. Coroa a narrativa da preocupação inflacionária. Eu brincava com o Alex mais cedo ao dizer que a macroeconomia tem que ser um contraponto ao Trump. A política de Trump e a retórica sugerem mais inflação. Se a macroeconomia também já trouxer mais inflação com mais inflação, é um terreno perfeito para quem quer se preocupar com o futuro e a precificação dos ativos. Se o payroll tivesse demonstrado alguma fraqueza, poderia ser um contraponto à política mais inflacionária econômica de Donald Trump. Não é o caso, nós temos querosene jogado na fogueira para a narrativa que o mercado estabeleceu na semana de que a inflação volta a ser o centro das atenções. Não é uma narrativa tirada do vento, ela passeia sobretudo pelas recentes comunicações do Federal Reserve, que vai encontrando um terreno nebuloso com grau de incerteza elevado diante do que se espera por parte de Donald Trump. Amigos, voltemos aqui à tabela da volatilidade. Erra quem acha que
houve já uma acomodação. O DXY acabou de bater quase 110 pontos, bateu 109,900 e tralalá. Tanto é que são esses próximos patamares que eu vou querer que o Coutinho analise. A gente vai girar com os ativos americanos. DXY continua estressado, chegou a bater 0,72% de alta, eu flagrei aqui. O próprio VIX chegou a 7% de alta, vai nessa banda dos 19 a 19,5. Os yields de 2, olha como estressaram mais face ao último momento em que o atualizamos. 11 pontos base a mais nos prêmios. 4,37% o retorno médio anual desses yields. E os yields de 10 anos ameaçam chegar a 4,80%, um incremento de 9 pontos base a mais nos prêmios. É taxa pra caramba. É como se daí para 4,80 fosse um pulinho e daí para 5% ao ano, um pulo que já não é tão gigantesco como chegou a ser num dia na precificação. Vamos à reação também de outras classes de ativo, de outras áreas. Por exemplo, euro em relação à moeda americana. Olha como o dólar está amassando o euro. 0,60% de ganho. A libra esterlina, que vai precificando também a desconfiança que os atores de mercado têm tido com a capacidade de estabilização dos gastos públicos e de solidez do orçamento do país. A libra esterlina já vinha sendo batida pela moeda americana e hoje encontra mais um gancho para tal. Recua 0,73%. Em relação às moedas outras, o dólar vai batendo numa proporção de 0,65 em média na moeda suíça, na moeda sueca, na moeda neozelandesa, na moeda australiana. Quem perde menos é o dólar canadense. Vai recuando 0,24 ante o dólar americano, ou se você preferir, o dólar americano bate na moeda canadense em 0,24. Agora, veja a pancada no caso de moedas emergentes, não é? O dólar está amassando o range sul-africano em 1,45%, batendo no peso mexicano em 0,70%. E em relação ao real, nós estamos vendo o que o canto inferior direito da nossa tela mostra, né? 1,30% de recuo. Estamos em linha com as moedas emergentes pelo mundo. Hoje é o peso mexicano que pode se dar ao luxo de apanhar menos do que o real brasileiro. E commodities, né? Vamos lá, amigos. Olha, um dólar mais forte, ele costuma sugerir commodities mais fracas. E eu já expliquei isso aqui para vocês, vale colocar todo mundo na mesma página de novo. Se eu tenho, por exemplo, uma moeda europeia e o barril do petróleo custa 90 euros, tá? Já estou traduzindo aqui o preço para o euro, vamos supor. Se o dólar fica mais caro, eu preciso de mais euro para comprar o mesmo dólar, que no limite é a moeda de troca para eu alcançar commodities, elas são dolarizadas. Então o que era 90 dólares o barril passa a ser, exemplo, 95. Se eu tenho um encarecimento da commodity, por formação de preço, eu tendo a ter um arrefecimento da demanda, né? Tá mais caro. A menos que eu tenha justificativas para continuar mantendo uma demanda parecida que sustente patamares mais elevados. Por isso que, em geral, o dólar mais caro costuma trazer commodity para baixo. Isso não se aplica ao petróleo. O petróleo segue numa toada de alta, sobe 3,61% e toca agora 79 dólares com 70 centavos, cada vez mais próximo da faixa dos 80. No caso do WTI, são 76 dólares com 76 centavos, um estresse de praticamente 4%. O gás natural tem recuo de 1,5% na Europa e um incremento de 3,6% no caso americano. Nós seguimos de olho nas commodities, dessa vez metálicas, que vão trazendo aqui uma pegada de alta. O próprio minério de ferro acelerou. Soa contraintuitivo, amigos. Nós já temos 10 horas com 40 minutos. E qual que é o contraintuitivo ou qual é a contraintuição? Exatamente o racional que eu antecipava para vocês. Dólar mais forte, commodities para baixo. Não é o que nós estamos flagrando. Em relação a commodities agrícolas, também terreno positivo. 1% de ganho para o café, soja e milho também avançando, o trigo segue no terreno de baixa. E aqui vem o ponto. Se nós temos menos espaço para o Fed cortar juros, nós temos mais dinheiro reprimido na renda fixa americana, menos liquidez global. É natural que o Bitcoin sofra. E ele perdeu os 93 mil dólares, chegou a 92 e tralalá. É um dos outros ativos que o Coutinho vai mostrar pra gente. Bitcoin ameaçando aqui, ó, perdeu os 93 mil dólares de novo, tem um avanço leve de 0,54% agora. Bom, vamos lá, Coutinho, porque com você a gente vai para esses ativos, depois tem o release do payroll, nossa cobertura especial não para. Meu amigo, vamos começar pela tabela da volatilidade? Vamos começar com o DXY, os 110 pontos, vem aí? Bora, vamos lá. Vem mais um pouquinho, tá na tela para você, olha só, fibão de alta, cai, corrige, longa, alta, lateraliza, sobe, ou seja, você tem um pivô de alta, um envelope de alta, um pivô de alta. O objetivo do DXY é 110,97.
110,97. Direto para os yields de 10 anos, Coutinho. 10 anos. Também pivôzão, já preparei para você. Olha só, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Rompe 4,73, resistência de longo prazo, cota 4,77%, primeiro objetivo 4,82% e, se tudo der certo ou errado, 5,01%. O índice do medo, o índice VIX, que está rondando os 20 pontos, patamar importante. Vai lá, Coutinho. Pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe. A gente sabe que o VIX tem uma grande dificuldade do patamar 19,50 a 20, da forma que está construído, cota 18,75, deveria retestar 19,50, porque já bateu uma vez. Objetivo, aí sim tem um estrago maior lá na frente, 22,73. Rapaz. Bom, aí a gente vai para, depois de falar do VIX, do DXY e dos yields de 10, antes do petróleo, os índices acionários, né? Nasdaq e S&P em especial, eles acentuaram o viés de baixa, como o Diego trouxe, em linha com o racional macroeconômico que a gente vem apresentando desde o primeiro minuto do nosso Morning Call. Então vamos lá, você, Coutinho, vamos com S&P, Nasdaq e S&P, a ordem que preferir. Bora. Nasdaq primeiro então. Lateralizado, lateralização com, lembrar, topos descendentes, então você tem um longo sobe, uma longa distribuição e essa distribuição ela vai pesando. Então nota que no caso de Nasdaq não posso perder a nota 19.212, cota 19.478, tá? Seu fechamento. Da forma que tá, vai afunilando, é quase o gráfico de Bitcoin. Então fiquemos, né, atentos. No caso de Nasdaq, te dando um panorama geral das techs americanas, lateralizada com viés baixista. No caso de S&P 500, está na tela, lateralizado, mesma coisa, viés baixista, vai perdendo, que nem fez o dólar, foi perdendo topo, foi perdendo topo, foi perdendo topo. 5.918, no caso de S&P 500, não pode perder 5.832. Agora sim, o petróleo Brent rompe os 80 quando? Vamos dar uma olhada. Pertinho, 79,70. Objetivo maior, 80,67. Olha só. Sobe, corrige, sobe. Lateraliza, sobe. Você tem duas figuras de cunho altista. Estou no final do movimento. Candle longo hoje. Eventualmente desacelera, mas mantém viés altista. Objetivo, 80,67. O Bitcoin também chama a atenção por percepção de menor liquidez global e uns 92 mil dólares revisitados. Você também fala, Coutinho? Bora, Bitcoin. Falamos do Bitcoin, que não poderia, em hipótese nenhuma, perder 91.291. Tá aqui, olha só, cai, corrige. Falei que o Bitcoin era para baixo. No dia de ontem, ele deu uma canja, porque o mercado caiu, o mercado voltou. Fez aqui um candlezinho de reversão. Candle esse que, a priori, o mercado não está respeitando, né? Imagina que se fosse uma compra especulativa sob suporte, o Bitcoin deveria subir. Negativo. Bitcoin cai, lateraliza, vai solidificando o envelope de baixa. Bitcoin deveria retestar 91.291. Coutinho, muito obrigado. A gente vai fechar aqui com um papel entre o das 7 magníficas que mais está recuando. Nvidia já não tem um noticiário muito favorável, com restrições a exportações para alguns países, no caso Rússia, Irã, China em especial, esse bloco contra o qual os Estados Unidos têm agido, justamente para manter mais informações de chips e de inteligência artificial, e soma-se a essa realização que o payroll vai contratando nos Estados Unidos. Por isso, a Nvidia cai 2,6% lá no pré-mercado americano. E o Coutinho fala para encerrar a participação dele. Na sequência, tem o release do payroll. O Alex Martins vem aí. Pois não, Coutinho? Bora. Então vamos lá. Reiterando o que a gente veio falando durante a semana. Nvidia, fechamento 1,4011. Seu pré-mercado já a 1,36. Ou seja, faz o movimento de harmônico baixista. Ou seja, bateu no topo, foi para o fundo, foi para o topo, desce. Então, a priori, faz a manutenção da queda, cotando no pré 1,36 dólar, objetivo de Nvidia 126,86. Falei e reitero, não acho que deva ter Nvidia na carteira nesse momento, não é papel para ter, tá? Não pela questão da falta de upside, mas pela lateralização em si. E quem está comprado, fique atento, no pré a 136, você tem ainda mais 10 dólares de baixa até o 126. Que maratona, que correria, e ela ainda não acabou. Coutinho, muito obrigado, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, querido, obrigado, tchau, pessoal, vejo vocês às 14. Vamos lá.